Você já parou para pensar por que sentimos tanta dificuldade em silenciar? Por que nosso corpo reclama tanto quando deixamos de alimentá-lo, mesmo que seja por algumas horas? Talvez porque ele sabe, no fundo, que existe algo maior acontecendo quando escolhemos o não em vez do sim, quando preferimos o vazio ao cheio, quando trocamos o pão que perece pelo pão que permanece. O jejum não é sobre deixar de comer, é sobre aprender a ter fome de Deus. Desde os tempos mais antigos, o jejum sempre foi uma linguagem espiritual, não uma linguagem de palavras, mas de gestos, de escolhas, de renúncia voluntária que grita mais alto do que qualquer oração eloquente. Moisés jejuou 40 dias no monte, e a face dele brilhou. Jesus jejuou no deserto e os anjos o serviram. Daniel jejuou e recebeu revelações dos mistérios do reino. Não foi coincidência, foi um padrão, uma verdade impressa nas Escrituras desde o início. Mas o que exatamente a Bíblia ensina sobre o jejum? Será que é apenas um ritual antigo? Uma prática reservada para os super-espirituais, para aqueles que vivem em mosteiros ou passam o dia em oração? Ou será que há algo mais profundo, algo que perdemos ao longo do caminho, algo que nosso tempo barulhento e agitado esqueceu de nos ensinar? A verdade é que o jejum nunca foi sobre impressionar a Deus ou aos homens. Nunca foi sobre ganhar pontos espirituais ou forçar o céu a nos responder. O jejum é sobre posicionar o coração. Quando você abre as páginas das Escrituras e procura por jejum, encontra pessoas quebrantadas, não pessoas perfeitas, mas pessoas conscientes de sua necessidade. Você encontra Davi, que jejuou quando seu filho estava morrendo, buscando a misericórdia divina. Encontra Esdras, que proclamou jejum junto ao rio Ava, buscando proteção para a jornada perigosa que tinham pela frente. Encontra Esther, que pediu ao povo que jejuasse por 3 dias antes dela se apresentar diante do rei, arriscando a própria vida. Em cada história, o jejum não era o fim, era o meio. O caminho para uma comunhão mais profunda, uma dependência mais real. Jesus, quando falou sobre jejum em Mateus 6, não disse se jejuarem, mas quando jejuarem. Ele esperava que seus discípulos jejuassem, mas repare no tom das palavras dele. Ele não estava criando uma lei, estava revelando um coração. Um coração que não jejua para ser visto, mas para ver. Que não busca aplausos dos homens, mas a aprovação do Pai que vê em secreto. É um convite à intimidade, não à performance religiosa. Um convite a deixar que o estômago vazio lembre você de que há uma fome muito maior dentro de você. O problema é que transformamos o jejum em fórmula. Queremos saber quantas horas, quantos dias, qual a dieta permitida, quais as regras. Hernandes Dias Lopes, certa vez, disse que a nossa geração prefere métodos a relacionamentos. Queremos técnicas em vez de transformação. Mas o jejum bíblico não é técnica, é postura de coração. É um homem ou uma mulher dizendo: Senhor, eu preciso mais de Ti do que deste alimento. Minha alma está faminta e somente Tu podes saciá-la. Isaías 58 é um dos capítulos mais desafiadores sobre jejum. Deus confronta o povo através do profeta porque eles jejuavam, mas suas vidas não mudavam. Eles se abstinham de comida, mas não de injustiça. Guardavam o ritual, mas esqueciam a misericórdia. E então Deus pergunta: não é este o jejum que escolhi? Soltar as cadeias da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, repartir o pão com os famintos? O jejum verdadeiro não é só o que você deixa de colocar na boca, é o que você permite que Deus tire do seu coração. Paulo Washer ensina que muitas vezes jejuamos pedindo a Deus que mude as circunstâncias, quando Deus quer usar o jejum para mudar a nós. Queremos que Ele resolva os problemas lá fora, mas Ele quer tratar os problemas aqui dentro. O jejum expõe, Ele revela o que está escondido. Quando você fica sem comida por algumas horas, percebe como é impaciente, como é ansioso, como é dependente de confortos e prazeres. O estômago vazio se torna um espelho da alma. E ali, nessa vulnerabilidade, Deus pode trabalhar. John Piper fala sobre o jejum como uma forma de expressar que Deus é mais valioso do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Quando você escolhe não comer, está dizendo: Deus, Tu és suficiente. Tu és melhor do que o meu conforto, melhor do que minha satisfação imediata, melhor do que meus prazeres.
É uma declaração de valor, uma forma de adoração silenciosa, mas profundamente eloquente. O jejum diz ao seu próprio corpo: você não manda aqui. Há um propósito maior, uma busca mais alta, um tesouro mais precioso. E não podemos falar de jejum sem lembrar de Jesus no deserto. Mateus 4 nos conta que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali, após 40 dias e 40 noites de jejum, veio a tentação. Transforma estas pedras em pães, disse o tentador. E Jesus respondeu com as Escrituras: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui está o coração do jejum. Não é autopunição, não é mérito, é aprender a viver de outra fonte. É descobrir que há um alimento que o mundo não conhece. Augustus Nicodemos observa que, na igreja primitiva, o jejum era praticado em momentos de decisões importantes. Em Atos 13, quando a igreja de Antioquia ia enviar Barnabé e Saulo como missionários, eles jejuaram e oraram antes de impor as mãos sobre eles. Em Atos 14, quando designavam presbíteros em cada igreja, faziam-no com jejum e oração. Era como se o jejum fosse a linguagem que eles usavam quando precisavam ouvir com mais clareza, quando a decisão era grande demais para ser tomada levianamente. Eles sabiam que o jejum aguça a sensibilidade espiritual. Ele afina os ouvidos da alma. Mas deixe-me ser honesto com você. O jejum não é fácil. Ele não foi feito para ser fácil. Ele foi feito para ser transformador. Quando você jejua, vai sentir fraqueza, vai sentir fome, vai sentir vontade de desistir. E isso é exatamente o ponto. Porque ali, naquele momento de fraqueza física, você pode experimentar a força espiritual. Ali, quando seu corpo grita por comida, sua alma pode finalmente gritar por Deus. E você descobre que Ele sempre esteve ali, esperando que você tivesse fome suficiente para buscá-lo de verdade. John MacArthur nos lembra que o jejum nunca deve ser ostensivo. Jesus foi enfático: quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos homens que estás jejuando. O jejum é entre você e Deus. Não é para impressionar a igreja, não é para ganhar admiração espiritual, não é para se sentir superior. É um encontro secreto com o Pai. E quanto mais secreto, mais genuíno. Quanto mais escondido dos olhos humanos, mais visível aos olhos divinos. Talvez você esteja pensando: mas eu nunca jejuei. Por onde começo? E a resposta é simples: comece pequeno. Comece com um propósito claro. Não jejue por jejuar. Jejue porque há algo em seu coração que precisa ser levado diante de Deus com essa intensidade. Talvez seja uma decisão que você precisa tomar. Talvez seja uma cura que você está buscando. Talvez seja um relacionamento quebrado. Talvez seja simplesmente o desejo de conhecer a Deus mais profundamente. Seja lá o que for, deixe que isso guie seu jejum. E quando jejuar, não foque na comida que você está deixando de comer. Foque em Deus, que você está buscando. Use o tempo que gastaria comendo para orar, para ler as Escrituras, para meditar na bondade dele. Deixe que cada pontada de fome seja um lembrete de que você está fazendo uma escolha. Uma escolha de valorizar o eterno acima do temporal, o invisível acima do visível, o espiritual acima do físico. E aos poucos, você vai perceber que o jejum não é sobre privação, é sobre prioridade. Há algo poderoso que acontece quando você nega a si mesmo, não em um sentido masoquista, mas em um sentido redentor. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O jejum é uma das formas mais práticas de negar a si mesmo. É dizer não ao seu apetite para dizer sim a Deus. E nessa negação há liberdade, há vida, há poder espiritual que não pode ser explicado, apenas experimentado. Pense em quantas vezes comemos, não porque temos fome, mas porque estamos ansiosos, entediados, tristes ou vazios. A comida se torna um consolo, uma fuga, uma forma de preencher o vazio que só Deus pode preencher. O jejum quebra esse padrão. Ele diz: eu não vou usar comida para lidar com isso. Eu vou levar isso a Deus. E quando você faz isso repetidamente, algo muda em você. Você começa a depender menos das coisas e mais dele. Você começa a encontrar satisfação não no que enche seu estômago, mas no que enche sua alma.
Daniel capítulo 10 nos mostra um tipo diferente de jejum. Daniel não fez um jejum completo, mas se absteve de pão, carne e vinho por 3 semanas, buscando entendimento sobre uma visão. E ao final desse período, um anjo apareceu e disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Repare, desde o primeiro dia, Deus já havia ouvido, mas Daniel precisava daquelas 3 semanas. Não porque Deus estava esperando, mas porque Daniel precisava estar pronto para receber o que Deus queria dar. Há mistérios no jejum que não podemos explicar completamente. Há uma dimensão espiritual que transcende a lógica humana. Jesus disse que há certos tipos de demônios que só saem com oração e jejum. Não porque o jejum tenha poder em si mesmo, mas porque ele nos coloca em um lugar de dependência total de Deus. E nesse lugar o poder de Deus flui. Não é magia, não é superstição, é o princípio do reino. Os últimos serão os primeiros, os fracos serão fortes, os vazios serão cheios. Então, como você vai aplicar isso? Não estou pedindo para você jejuar agora mesmo. Estou pedindo para você considerar. Considere que talvez haja uma área da sua vida onde você precisa dessa intensidade espiritual. Talvez haja um desejo do seu coração que você nunca levou a Deus com essa seriedade. Talvez haja um hábito que você precisa quebrar, uma decisão que você precisa tomar, uma direção que você precisa discernir. O jejum pode ser a chave que abre a porta que você tem tentado forçar há tanto tempo. Comece com meio-dia. Acorde, tome café da manhã se precisar. Mas então, entre o café da manhã e o almoço, ou entre o almoço e o jantar, dedique aquele tempo a Deus. Não conte para ninguém. Não poste nas redes sociais. Apenas você e Ele. E quando sentir fome, ore. Quando sua mente começar a vagar, leia um salmo. Quando seu corpo reclamar, lembre-se de que você está fazendo uma escolha. Uma escolha de buscar aquele que é o pão da vida. E talvez, apenas talvez, você descubra algo que mudará sua vida para sempre. Você vai descobrir que Deus é suficiente, que Ele é real, que Ele responde, que Ele se revela aos que o buscam de todo o coração. O jejum não é sobre ganhar favores de Deus. Deus já te favoreceu ao enviar Jesus. O jejum é sobre posicionar seu coração para receber o que Ele já quer te dar. É sobre remover as distrações, silenciar o barulho, acalmar a ansiedade e simplesmente estar ali, vulnerável e aberto diante dele. Há uma paz que vem do jejum, não uma paz que o mundo pode dar, mas uma paz que transcende todo o entendimento. É a paz de saber que você está alinhado com o propósito de Deus, que você está buscando primeiro o reino, que você não está vivendo para o seu estômago, mas para o seu Criador. E essa paz, meu amigo, minha amiga, vale mais do que todo o conforto que este mundo pode oferecer. Então deixe que o jejum te ensine, deixe que ele exponha os ídolos escondidos do seu coração, deixe que ele revele onde você tem colocado sua confiança. E quando você perceber que confia mais na comida do que em Deus, não se desespere, apenas reconheça e comece, devagar, a transferir essa confiança. Uma refeição de cada vez, um dia de cada vez, um jejum de cada vez. Até que você possa dizer, como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O jejum é um convite para experimentar Deus de uma forma mais profunda, para conhecê-lo não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, para sentir sua presença quando seu corpo está fraco, para ouvir sua voz quando o barulho do mundo está silenciado, para descobrir que Ele é, de fato, tudo o que você precisa. E quando você chega a essa conclusão, não por teoria, mas por prática, sua vida nunca mais é a mesma. Que você tenha coragem para jejuar, não porque alguém te disse, mas porque seu coração anseia por mais. Mais de Deus, mais de sua presença, mais de sua verdade. Que o jejum seja para você não um fardo religioso, mas uma ponte para a intimidade, um caminho para a revelação, um instrumento de transformação. E que ao final você possa dizer: valeu a pena cada momento de fome física, porque encontrei a saciedade espiritual que minha alma sempre desejou. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, deixe nos comentários seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você e sua família.
ou por aquele parente próximo que você sabe que está passando por alguma dificuldade. Sua vida importa para Deus e importa para nós. E se este conteúdo foi útil, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos um novo vídeo. Que Deus abençoe você e sua casa.